O que você tem na sua cabeça? No que você pensa? De onde vieram as suas ideias? Será que elas são verdadeiras? Será que elas são falsas? Fica aí o questionamento. E nós vamos começar esse vídeo falando sobre uma coisinha que aconteceu agora, né? Importante para alguns, sem importância para outros, mas que ocorreu agora nesse final de semana, tá? Que foi o primeiro dia da prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Marxista. Aquele exame que vai avaliar se você tem os conhecimentos sociais, tá? E conhecimentos ideológicos que te capacitam a entrar na universidade e que vai desprezar 70% do conhecimento de disciplina cognitiva que você adquiriu durante o seu ensino médio. Pois é isso mesmo que eles fazem. A gente consegue evidenciar isso aí muito bem, tá? Pelas questões que foram abordadas, por boa parte delas, que foi abordada na prova, tá? E pelo próprio tema da redação. A gente não vai falar a respeito disso aí, porque já estão falando muito. A gente não vai ficar chovendo no molhado aqui. Mas onde é que eu quero chegar a partir de tudo isso? Vamos entender como funciona a cabeça, no geral, do marxista, tá bom? Do materialista, tá? A cabeça que eles querem que nós tenhamos. Vamos lá. Se você é uma pessoa, tá, que tem os seus pressupostos, como todo mundo tem, você vai utilizá-los para compreender todo o mundo, para ter a sua cosmovisão a partir deles. Agora, o ponto que nós temos que entender é, esses pressupostos, eles são verdadeiros ou não? Certo? São sólidos ou não são sólidos? A cosmovisão marxista, materialista, ela traz em seu princípio, tá, o relativismo. O que é que ele diz? Que tudo é relativo, tá? Que você não tem verdades absolutas. Não tem como você trabalhar com verdades absolutas. Daí ele tira do princípio do pensamento a filosofia, joga para fora, tá? Tira a própria lógica também, que tem que jogar para fora, porque se você utilizar a lógica, você está usando um valor absoluto e você não pode, tá? Ele tira a religião, tá? Tira tudo isso que você pode utilizar como uma fonte sólida de pressuposto, tá? E ele põe nesse lugar o que ele quer no momento que ele quer, tá? A ideia dele de transformação cíclica, tá bom? A ideia dele é de uma submissão de uma classe a outra e de ter que ter essa guerra aí, tá? De você ter que ter a luta de classes. Tudo isso aí são pressupostos que eles se moldam até pela própria ideia cíclica do marxismo. Então você não tem nada sólido, tá certo? Tanto desse ponto quanto o ponto que a gente falou inicialmente, você tem que retirar todas as bases sólidas, tá? Então, quando você fica sem essas bases sólidas, tá? Cresce sem essas bases sólidas, não tem conhecimento advindo, certo? De um arcabouço com bases sólidas, você se torna muito mais susceptível a captar de forma passiva, tá? E inculcar tudo aquilo que vão colocar na sua frente, tá certo? É como se você fosse aquela pessoa que está com muita fome, coloca um prato cheio de comida na sua frente, você vai comer independentemente de saber se aquilo ali vai te fazer mal ou não, tá? Você simplesmente vai fazer isso. Em contrapartida, certo? Quando você trabalha com uma cosmovisão que tem pressupostos sólidos, que não adota valores relativos, tá? Que adota valores absolutos, você, por si só, devido a tudo aquilo que você tem antes no seu arcabouço, tá? Você vai ter uma resistência natural a tudo aquilo que tentarem colocar na sua cabeça que for contra esses valores absolutos que você adquiriu, tá bom? Por exemplo, o cristianismo, tá? O cristianismo ele tem valores muito sólidos, ele fala necessariamente o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso, tá? Ao passo em que o marxismo não fala. Então, quando você pega um cristão que tem aquela base sólida mesmo como verdade, tá? Que esse é o cristão de fato, ele não vai absorver aquilo ali de maneira passiva. Ele vai rejeitar aquilo ali, ou se absorver, depois de um tempo vai começar a refletir e vai ver que tem alguma coisa errada, porque esse é o processo natural, compreendeu? Seja ele estudando, ou seja até mesmo pelo conhecimento que ele já tem, ele vai perceber que tem algo errado ali, tá bom? E aí, qual é a ideia desse pessoal? Se você trabalha, tá, muito mais no ensino médio, no ensino básico, seja o que for, tá, com pressupostos relativos que você pode moldar como você quiser, você não trata de nada absoluto, tá? Você nega a verdade da religião, nega a verdade da filosofia, nega que uma cosmovisão possa ser superior em relação à verdade, em relação à demonstração e compreensão da realidade do que a outra, tá? Quando você faz isso, você está simplesmente pegando tudo que aquela pessoa tem, aquele arcabouço,
que ela tem de cosmovisão jogando no lixo, e você está tentando abrir um espaço para poder colocar uma cosmovisão nela, tá? Uma cosmovisão materialista, que seja facilmente moldável. E é isso que eles estão tentando fazer hoje no nosso ensino. Tá? Então, essa prova do Enem, ela serve como grande parte dela, né? Boa parte, assim, vamos dizer, um percentual dela bom, serve simplesmente como teste de triagem para que você consiga colocar na universidade, tá? Pessoas que se adequem mais àquela cosmovisão. Pessoas que sejam, de certo modo, mais moldáveis àquilo, que estejam mais receptivas àquilo. Tá? E a gente percebe que isso não é 100% claro, tá bom? Porque muita gente estuda para passar e sem essa carga de estudo é muito difícil você entrar em determinados cursos, principalmente de concorrência elevada. Mas a gente também vê que a carga ideológica é grande aí, tá bom? E que cada vez vem aumentando. No primeiro Enem, que a gente teve, nem lembro o ano, se eu não me engano foi 2009, 2010, tá? A gente tinha muito menos carga ideológica do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma carrada, assim, tipo, o negócio tá estrondoso, não tem como você dizer que não tem, compreendeu? Então a gente vai vendo que cada vez mais eles vão inserindo a questão não cognitiva, tá? E deixando de lado a questão cognitiva, tá certo? Vai colocando cada vez mais ideologia na prova para poder fazer essa triagem de uma maneira mais eficaz e retirando a parte que realmente faria com que a ciência se desenvolvesse, com que a pessoa pudesse contribuir no real para a sociedade com coisas sólidas, tá? Porque a ideia que a gente tem de ciência, o que é a ciência? Bem rápido isso aqui. A ciência só é o que torna algo útil, tá? Se você tem algo que produz alguma coisa útil, aquilo ali pode ser considerado como ciência. Tá? Se você tem algo que almeja encontrar uma verdade, aquilo já não é ciência, porque essa não é a função da ciência. Tá bom? Então, o que eles têm produzido é algo útil, o que essa ideia toda não cognitiva tem produzido algo útil, a gente vê que não. É simplesmente algo que tem destruído a nossa sociedade. Compreendeu? São coisas inúteis, tá? E coisas que fazem mal. Então, o que a gente tem que entender é isso aí. Tá? Todo esse processo que tem acontecido de imbecilização da sociedade está resultando nisso aí. A gente está vendo que eles estão progredindo até nesse processo. Então, qual é a chave que a gente tem para se livrar disso aí? Conhecimento, leitura, cara. E também a compreensão de que não existe esse troço de verdade relativa. Não tem como, porque até o próprio conceito seria relativo, que simplesmente faria com que ele se tornasse nulo. Vocês estão compreendendo? O próprio cerne do negócio não tem cerne. Tá? Então a gente tem que compreender a questão desse ponto de vista aí. Que a gente tem que ter valores absolutos para poder pensar, para poder até raciocinar, para poder usar a lógica. Tá? Essa galera que fala tanto que defende a lógica e a razão, na verdade eles jogam a lógica no lixo, tem um raciocínio, um pensamento, uma ação completamente ilógica, tá? E em relação à razão, não, eles são irracionais, porque eles não estão trabalhando, certo? Com um raciocínio lógico, não estão trabalhando com aquilo que faz sentido. Tá? Então que a gente comece a compreender isso aí, como se dá esse processo, tá certo? E eu vou parar o vídeo por aqui mesmo. Se você gostou do vídeo, tá? Dá um joinha aí, se inscreve no canal, compartilhe se quiser ficar recebendo mais notificações, aperta aí no sininho, tá? E aí a gente vai passando isso aí pra vocês, tá? Podem comentar e o que vocês quiserem aí. Até mais.